Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam ótimos. Eu sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais um programa ao vivo pelo YouTube. Vocês sabem que existem muitas profecias falando sobre o Brasil ser um local que sobreviveria a algum colapso, alguma catástrofe. Temos a carta de Dom Bosco, enviada para JK, dizendo que talvez seria legal construir Brasília aqui no estado de Goiás. E foi o que aconteceu, porque o coração do Brasil seria poupado de um cataclismo. Será? Existe também profecias, acho que de Chico Xavier também disse alguma coisa com relação ao Brasil, pátria do Evangelho, entre tantas revelações e profecias que falavam que o Brasil talvez fosse um local que sobreviveria, a nova luz do mundo. Brasil, um país templário. Esse é o tema de hoje com o Paulo Iannuzzi. Alô, Paulo, você está onde? Oi, querido, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Estou no Rio de Janeiro, nave ancorada no Rio de Janeiro para todos vocês. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Eu estou aqui sobrevoando o coração do Brasil, Goiás, moro numa nave, você sabe, e no painel da minha nave, a temperatura indicando 24 graus, choveu um pouquinho hoje aqui, tá legal, o clima tá bem fresquinho, estamos no início da primavera. Isso, aqui o tempo fechou, mas está agradável ainda. Ô Paulo, você ouviu o que eu disse no início aqui desse programa? E em meio a tudo isso, nós temos também a tensão do momento. Veja que em 2020, logo no início, as coisas ficaram mais acentuadas em termos de catalisadores que moveram toda a humanidade e a sua rotina. E o medo foi instalado porque as pessoas não querem bater as botas. E uma ameaça estava correndo o mundo e as pessoas ficaram quietinhas em casa, todas assustadas. Daqui a pouco veio o colapso financeiro, desemprego, queda do poder aquisitivo, uma série de problemas, e as pessoas estão meio que se acostumando com as pauladas que recebem, porque logo em seguida vem outra situação que deixam as pessoas de cabelo em pé, que é o caso do conflito no leste-oeste europeu. Leste europeu. Inclusive, nas matérias tem saído o seguinte, que o Putin ele está chamando os reservistas para comporem o seu exército, tem pessoas fugindo do país, outros querendo até quebrar o próprio braço, a perna ou qualquer coisa para evitar uma convocação, outros dizendo que não querem morrer num conflito e outras pessoas estão, de um modo geral, todos fugindo, assustados desse conflito. Você acha que essa tensão ela pode aumentar, escalar? Realmente esse sujeito pode apertar o botão, mas nós sabemos que existe um governo oculto por detrás de tudo isso. Seria tudo um teatro ou realmente estamos vivendo momentos delicados? Gostaria que você iniciasse o programa de hoje comentando sobre isso. Vamos lá, muito boa noite mais uma vez a todos vocês. Realmente é um tema e uma situação a nível planetário, porque isso não diz respeito somente ao que acontece no leste europeu, não somente entre Rússia e Ucrânia, mas no entorno, como o Cazaquistão, como a atual Belarus, antigo Bielorrússia e assim por diante, né? E isso se espalha como um rastilho de pólvora, né? Isso afeta a todos a nível planetário. Grande parte disso, entendo e tenho convicção que é uma cortina de fumaça para outras coisas que estão sendo exploradas, manifestadas, um plano a ser implementado. Não estou dizendo que o que acontece entre Rússia e Ucrânia seja totalmente uma cortina de fumaça, mas existem muitos elementos
que são usados ali para encobrir outros. Muito bem. Mas o conflito é declarado e, obviamente, tem um interesse enorme, não só do Putin, como também dos Estados Unidos, do Biden e especialmente da China. Em verdade, por debaixo dos panos, todo mundo é amiguinho. Então, existem, obviamente, coisas que nós, seres comuns, vamos dizer assim, recebemos da mídia, que em geral já é comprometida, né? E recebemos de uma forma distorcida, e mesmo que não fosse, informações que não são, obviamente, totalmente verdadeiras e nem atuais. A exemplo, não somente do que ocorre na geopolítica mundial, como com respeito à tecnologia de ponta. Nós sabemos muito bem que a tecnologia mais avançada que temos à disposição do usuário comum, né, todos nós, por mais avançada que possa parecer, ela está pelo menos 20, 25 anos defasada em relação ao que está sendo desenvolvido ou foi desenvolvido pelas grandes inteligências dos principais governos planetários a nível político, mas principalmente a nível da inteligência e militar. Então, estamos, em verdade, defasados em pelo menos 20 anos em relação ao que existe, real que não é passado, né? E que será de uso, fruto comum, daqui a esse tempo. Então, a tecnologia de ponta que nós temos hoje em várias áreas, principalmente aí, você assistindo essa live pelo computador, pela internet, que encurta as distâncias e torna o mundo menor, está defasado pelo menos 20, 25 anos. Imagine o que deve existir no momento, né? Existem cenas, por exemplo, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, principalmente quando os módulos chegam à Lua, no subterrâneo, na base lunar, e em determinadas janelas mostram cientistas com um telão enorme de plasma, uma tecnologia que em 1968 já existia e que só chegou, comparativamente, ainda há pouco para nós, usuários, né? Tecnologias que, em verdade, são implementadas no plano físico a partir de uma otimização nos planos superiores. Então, em verdade, o contexto ele é muito maior, muito mais profundo e, em verdade, ignoramos bastante, em grande parte, o que realmente acontece e as reais intenções desses governantes. Ainda mais agora que a estratégia mudou em relação à coroação do rei Charles III, né, em virtude do falecimento da rainha Elizabeth II. Né? Então, a geopolítica mundial ela está num momento bastante intrincada, delicada, e faz parte, num contexto maior, do processo planetário evolutivo. Primeiramente, a humanidade, eu já mencionei isso aqui numa live anterior. Relembrando, a humanidade, ela cria, por pensamentos, palavras e ações, há milênios, formas de pensamento cada vez mais densas ao longo dos séculos. Isso se acumula no astral do planeta. Em verdade, tudo que está acontecendo, em sua maior parte, é a conta que chegou. Então, as pessoas hoje em dia, principalmente ocidental, que lhe faltam norte, especialmente em relação ao seu eu, o que ele veio fazer aqui, o que ele precisa de autoconhecimento, saber sobre si mesmo e a sua ligação cósmica, é completamente ignorado e perdido, e pessoas que tentam se reencontrar, grande parte delas querem, na mãozinha, a fórmula, a receita do bolo para anteontem. Isso não existe, e o processo evolutivo de conscientização exige trabalho, esforço, persistência e dedicação. E, hoje em dia, de tão acelerado que estão as coisas, ignora-se o contexto maior, a nível cósmico e espiritual, que está por trás,
mesmo para aqueles que não acreditam, sentem os seus efeitos. Então, no processo maior, estamos, além de evidenciar a conta, entre aspas, que chegou, pelos nossos próprios pensamentos, palavras e ações individuais e coletivos ao longo desse tempo todo, ao longo das nossas encarnações, chegamos num momento crucial planetário em que, em verdade, Putin, Biden e outros líderes, inclusive dentro de conflitos, como o que presenciamos agora, são apenas peões num jogo de xadrez e ignoramos quem move essas peças, tanto de um lado quanto do outro, e que não estão aqui a nível físico e que projetam todo um contexto atual, em verdade, em parte, cumprindo essa questão evolutiva, planetária, social. E dentro dessa questão evolutiva, vamos voltar aos chamados yugas, ou eras, que você encontra em livros sagrados de civilizações antigas, milenares e transmilenares, como, por exemplo, o próprio Rig Veda, um dos livros sagrados dos épicos hindus e indianos. Existe uma diferença. O próprio nome em Devanagari, que é o sânscrito antigo, Rig, quer dizer 4. É o 4º livro dos Vedas que fala sobre os yugas, ou, como os gregos chamavam, idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, idade de ferro. Especificamente em sânscrito, Satya Yuga, idade de ouro, Treta Yuga, idade de prata, Dvapara Yuga, idade de bronze, e o Kali Yuga, idade de ferro. Por exemplo, no Satya Yuga, a Era de Ouro, foi a era que consta na Bíblia e em outros livros sagrados a existência e interação dos deuses com os homens. Época que os homens e que o planeta conviviam com os deuses, entre aspas, ou seja, seres que encarnavam o espírito da verdade. E o processo, vamos dizer assim, de governo e de conduta era puramente divino para o real bem-estar social em todos os níveis, a partir do conhecimento de si mesmo a nível de religare cósmico. E isso foi se perdendo, passando pelas eras, e vivenciamos há alguns milhares de anos, num ponto atual, que é um ícone, é um clímax, do chamado Kali Yuga, Idade de Ferro, onde encontramos valores invertidos, questões que evidenciamos todos os dias. Se você for ler o texto do Rig Veda concernente ao Kali Yuga, parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã. Um texto de mais de 8.000 anos. Então, num contexto maior e mais profundo, estamos vivendo essa era, e dentro desse contexto, o que está acontecendo faz parte daquilo que pedimos, que chamamos com os nossos pensamentos, palavras e ações, aliados justamente a potencializar isso com respeito ao período que vivemos, que é o de Kali Yuga, que se aproxima do final, e quanto mais perto do final, mais concentrado em termos densos negativos é o processo. Que são algumas manifestações, pelo que encontramos, que estão contidas no próprio livro do Apocalipse. Dentro desse contexto, tá, temos o que muita gente acredita, e acredita de uma forma bastante positiva e pertinente, na nova era de ouro que chegará. Mas esse tempo não é nosso. Essa era está em breve, mas para o cosmos é muito breve, mas para nós muita água vai passar debaixo dessa ponte. Para melhorar, é preciso piorar primeiro. Então, como reza, por exemplo, a segunda lei do Caibalion, assim como está em cima, como está embaixo, de Hermes Trismegisto, ou como o Cristo disse, né?
O que você liga na terra, liga no céu. O que você liga no céu, liga na terra. O que você desliga no céu, desliga na terra, que é justamente a lei do que está em cima é como está embaixo, não igual, mas semelhante e análogo. Temos a nível individual e a nível coletivo social, no Brasil e no planeta, o mesmo processo ocorrendo. E, segundo a lei do Dharma, a lei cósmica divina, que ignoramos hoje em dia e nos afastamos, né? Quando você pede ou você foca a mente num objetivo e num contexto espiritual, num contexto cósmico, não há motivo para o cosmos, para o divino, para Deus negar. Só que a condição em que vivemos, nosso cotidiano, muitas vezes é inadequada em termos de comportamento, em termos de vibrações, em termos de postura mental e emocional, inadequada para muitas coisas que pedimos, que almejamos. Então, quando isso ocorre, o cosmos te responde, você vai observar, primeiro, uma desconstrução. Não estou dizendo que isso são em todos os casos, não estou generalizando. Mas muitas vezes, para muitas pessoas, existe a necessidade de uma desconstrução de tudo aquilo que ela acredita, que ela passa, que ela vive, para que crie-se uma condição interna e, por consequência, externa, em termos de ambiência, para que ela receba ou ela viva tudo aquilo que ela realmente pediu. Você não pode, obviamente, entrar num banho se a água está suja. Como você pode querer sair limpo de um banho com água suja? A nível coletivo, isso ocorre também. Estamos num momento planetário em que, para a luz de uma nova era positiva, que vai ocorrer num determinado foco, como sempre ocorreu, e desse foco a luz se espalha, e esse foco é o Brasil, é preciso que muita coisa seja depurada a nível cósmico. Em pensamentos, palavras e ações, comportamentos, posturas, para que, obviamente, você crie uma ambiência para vivenciar justamente a verdadeira realidade do seu ser, que não tem nada a ver com o que você normalmente escolhe em termos personais. Isso vale para o coletivo também. Ou seja, a coletividade planetária, o planeta de uma forma geral, ao adentrar uma nova era, passa, como estamos passando no final de Kali Yuga, todo um processo de depuração para que haja uma transformação a nível consciencial, e quando esta não ocorre, vai ficar para trás e continuar seu processo evolutivo em outro no cosmos, em outro planeta. Então, para uma análise contida, pequena, superficial e imediata, está tudo um caos. Mas num contexto maior, a nível planetário, evolutivo, mais profundo, e da evolução do ser humano através das raças, raízes, lembrando que estamos na 5ª raça raiz, passando da 5ª sub-raça para a 6ª, e vamos adiante até cumprir a evolução na 7ª raça raiz, nesse contexto geral, está tudo certo. Está tudo no lugar. Mas, dependendo das nossas escolhas, nós adiantamos ou adiamos esse processo de eclosão. E voltando, dentro desse contexto todo, como foi citado pelo querido Flávio, existem várias profecias com respeito ao Brasil. O livro de Chico Xavier, que foi uma psicografia a partir de Humberto de Campos, do ser, da consciência de Humberto de Campos, não falo aqui o termo espírito, porque espírito tem uma conotação bem mais profunda do que se acredita, principalmente no Brasil. Então, por isso que
eu coloco o termo consciência. Né? Então, a consciência, o ser, Humberto de Campos, ditou e Chico Xavier psicografou o livro na década de 30, se não me engano, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Temos profecias ainda mais antigas com respeito ao sonho de Dom Bosco em relação ao paralelo 15 e paralelo 18, com respeito à construção de Brasília, como um dos focos do Planalto Central do Brasil, com respeito à nova luz do mundo. Tá? E transferindo, também por uma questão estratégica, a capital do Rio de Janeiro para Brasília, uma vez que a capital de um país, ainda mais no contexto que vivemos no século XX e XXI, à beira-mar, é uma capital muito vulnerável. Né? E também por uma questão estratégica, a capital foi transferida. Mas existe uma questão muito maior, muito mais profunda, a nível espiritual para o Brasil, com respeito a Brasília. Tá? Isso aí vale até uma outra live, a gente pode até explorar isso aí. Inclusive, Brasília não era nem para ter sido construída ali, era para ter sido construída mais ao norte, onde as minas de cristais são mais abundantes. Mas isso aí é uma outra história. Planalto Central. Existem profecias muito mais antigas sobre o Planalto Central do Brasil, uma vez que lá existem, como em todo o Brasil e no mundo inteiro, mas especialmente ali, embocaduras para os reinos subterrâneos e intraterrenos. O Planalto Central do Brasil é da origem do planeta. Ele, o centro da África e uma porção da Austrália são os 3 terrenos mais antigos do planeta. É do resfriamento das crostas. A crosta terrestre no Planalto Central é mais espessa do que o resto da crosta no resto do mundo, que parece uma casca de ovo. Então, é um terreno estável, bastante seguro, resistente a terremotos, por exemplo, que não ocorrem no Brasil, resistente a vulcanismo, nós nem temos no Brasil, mas um passado muito remoto, na pré-história, né, tivemos aqui o palco mais violento do mundo em termos de vulcanismo, ou um dos mais violentos. Isso tudo passou. Civilizações antiquíssimas estiveram no Brasil, que estão sendo agora redescobertas no desmatamento da Amazônia. Temos em sociedades secretas há muito tempo, principalmente o que ainda existe hoje de forma transmilenar no Tibete, no Himalaia, em termos de conhecimento, em que a Índia antiga conhecia também, e que o Egito antigo conhecia muito mais ainda, sobre as questões anteriores atlantes em relação principalmente ao Brasil. É desde essa época, de milhões de anos, que a espiritualidade já coloca para o tempo atual o Brasil como foco de nova luz do mundo. E originando-se esse foco do Planalto Central por ter os pré-requisitos suficientes para resistir a qualquer convulsão planetária. Tá? Sabemos que essas convulsões planetárias, a grande maioria, é relativa à própria evolução do planeta. As influências do ser humano sobre isso, à exceção de uma hecatombe nuclear, são pequenas. Eu, particularmente, penso que ninguém apertará o botão, mas estamos nessa expectativa. E lembrando que tudo o que criamos em termos mentais e emocionais forma-se egrégora, forma pensamento, que atraímos justamente o objeto do nosso medo. Então, por exemplo, em vez de falar dos seus problemas, em vez de falar sobre uma condição de saúde ou financeira que você esteja passando com carências, não conte isso para ninguém. Porque, primeiro, não interessa a ninguém os seus problemas. Segundo, você, ao falar recorrentemente isso, está criando uma egrégora e vai atrair mais miséria para você. Em termos gerais,
É o que a humanidade faz, porque não tem orientação devida sobre como a mente funciona, atraindo o objeto dos seus pensamentos, palavras e ações, e especialmente emoções, sejam elas passionais ou sejam elas sentimentos, que são altruístas e positivos. Em termos coletivos, a humanidade se viciou a valorizar o negativo, e a resposta vem. Tá? Então, dentro desse processo, o Brasil, já há muito tempo, por essas profecias antiquíssimas de grandes sociedades e comunidades secretas iniciáticas e iniciadas no Tibete, na Índia Antiga e no Egito Antigo, desde muito antes, na antiga Atlântida, já se vem colocando esse ponto planetário, Planalto Central do Brasil, como um ponto-chave para a nova luz do mundo. Aí vão me perguntar, poxa, mas o Brasil, do jeito que está, a situação atual, a forma como as pessoas, em sua maioria, pensam, se comportam, lidam com a sua vida, com o cotidiano, se dividem, se polarizam, como isso pode acontecer? Primeiro, isso não é para agora. Isso exigirá da população do Brasil, mais adiante, como a do resto do mundo também, mas principalmente do Brasil, cujo processo já começou, uma nova perspectiva, um novo foco. Isso é aos poucos, isso é devagar. Tá? Então, o Brasil também, como o resto do mundo, passa pela depuração necessária para que a luz comece a aparecer. Quem conhece ou estuda Cabala, melhor dizendo, sabe da máxima cabalista, que afirma que onde tem mais trevas é onde tem mais luz em potencial para aflorar. O conflito entre árabes e judeus, ali no Oriente Médio, em Israel, na Palestina, por exemplo, é uma prova disso. É uma região muito tensa, onde existe muita treva, mas é onde tem mais luz em potencial para aflorar, e uma hora vai aflorar. Depende de cada um. O Brasil não é diferente. Há seu momento, que pode ser um pouco adiantado ou um pouco atrasado pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, mas essas escolhas também vão até a página 2, porque existe todo um planejamento espiritual para o Brasil e para a manifestação do próprio Avatar, que estão sendo adiantadas, as espiritualidades, num contexto bem mais profundo, muito além de desencarnados, dos que governam realmente o processo evolutivo planetário, o verdadeiro governo oculto do mundo, coloca lentamente, de forma anônima, em ação. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, muita coisa que era para acontecer no ano 3000 já está sendo adiantada. Muita coisa já está acontecendo que era para acontecer mais tarde. Em termos de abertura para aqueles que procuram, que buscam uma eclosão consciencial e que enxergam que o mundo não é o que nos é apresentado ou o que nós vemos. Dentro desse processo, desde a Atlântida, que são conhecimentos que vão passando principalmente pelos avatares, pelos grandes mestres que aqui estiveram, pelo próximo que virá, o Buda Maitreya, por exemplo, que é uma nomenclatura de outras tantas. O conhecimento oculto que o ser humano perdeu e que é adquirido pelo seu processo positivo de expansão de consciência, expansão do chakra cardíaco, dando valor à intuição, revendo seus valores, até chegar ao momento da eclosão que o conhecimento ajuda a alavancar, inclusive num processo iniciático, ritualístico ou espontâneo. Esse conjunto todo que vem passando pelo tempo, inclusive por algumas sociedades secretas, onde você encontra esse tipo de conhecimento, né, no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, né,
Nesse meio do caminho, entre aspas, em verdade bem mais próximo cronologicamente de nós, veio uma ordem que salvaguardou e aplicou esses conhecimentos, por isso se tornou não grata e perigosa para o status quo da época, que era a Igreja Católica Romana e os grandes senhores feudais e reis da Europa. Essa ordem foi a Ordem do Templo, a Ordem dos Cavaleiros Templários, que cresceu de uma tal forma, adquirindo tanto conhecimento, poder e influência, pois só respondiam ao Papa, nem a reis precisavam responder, que se tornou, à vista deles, perigosa essa ordem e foi parcialmente extinta. Digo parcialmente porque ela, em verdade, se espalhou por grandes países e continuou o seu templarismo, principalmente em Portugal. Portugal já era um país templário antes dos templários se organizarem e fundarem a ordem e serem autorizados pelo Papa. Então, o que vemos sobre templarismo na França, na Inglaterra, na Alemanha, por exemplo, com os cavaleiros teutônicos, Portugal já tinha muito antes. E deu um impulso maior em Portugal quando os templários, oficialmente na França, foram extintos, entre aspas, e a continuidade ocorre, o que já existia em Portugal, e foi incrementada ao longo do tempo, transformando-se mais tarde, por questões, inclusive, de interesse político e estratégico, na Ordem de Cristo. A verdadeira história do Brasil, ela ocorre na Atlântida, porque o Brasil foi palco da quarta cidade Atlante, das 7 cidades Atlantes, ou 7 regiões, e a região da Meseta do Pamir como a cidade síntese, 8ª cidade das outras 7. A quarta cidade foi aqui, no Brasil, e deixou muitos vestígios. E, obviamente, com o tempo que passa e a geomorfologia planetária ela muda, os continentes não são da mesma forma durante todo o tempo, a precessão de equinócios faz com que a Terra, no seu bamboleio no espaço, vá mudando sazonalmente. Houve um período que hoje, em janeiro e fevereiro, é verão no hemisfério sul, já foi inverno, e vice-versa. Tá? Ou seja, está tudo em movimento, está tudo constante, e, obviamente, os mares estão em movimento, o vulcanismo, placas tectônicas estão em movimento e vão mudando paulatinamente a forma dos continentes. E quando há uma mudança de era, uma mudança de raça planetária, raça raiz, existe um contexto de mudança a nível planetário de toda a biodiversidade do planeta e também dos continentes. Geralmente o que está embaixo d'água sobe e o que está acima d'água desce. Nem tudo, mas grande parte. E o Planalto Central, ele vem desde antes da época Atlântica e reúne as condições mundiais, em termos planetários, para a eclosão dessa nova luz, dessa nova era, desse novo Satya Yuga, dessa nova idade do ouro. Tá? Então, dentro desse processo, tivemos, por exemplo, em 1800 a.C., a chegada aqui dos fenícios, principalmente no Rio de Janeiro e o que hoje é o Rio de Janeiro e Salvador. Os historiadores, eles requerem, como a ciência exige, com bastante propriedade, as provas materiais disso. A questão é que as provas existem. Os documentos, principalmente reunidos, e que estão no livro de Bernardo Azevedo da Silva Ramos, da década de 30, falam sobre justamente a presença e os documentos que provam cidades no Brasil, né, com arquitetura semelhante aos incas,
e aos egípcios. Temos como o exemplo desse a cidade que os bandeirantes acharam no interior da Bahia. Nós temos vestígios e documentações que provam a presença aqui de caldeus, hebreus, egípcios, gregos, romanos, persas, hindus e principalmente fenícios. A própria face do imperador Badesir, na Pedra da Gávea, esculpida na Pedra da Gávea do Rio de Janeiro, que contém as inscrições: aqui jaz Jetbaal e Jetbaal-Bel, filhos de Badesir. Onde está o gigante deitado do Rio de Janeiro? Quem olha do mar, na altura da Ilha Rasa, em frente a Ipanema, olhando para as montanhas do Rio de Janeiro, vai perceber o chamado gigante deitado, deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino, que também tem as suas partes ocultas, esotéricas. E percebemos claramente a Pedra da Gávea como a cabeça, o peito, a pedra bonita. Temos o prolongamento até o falo no Corcovado e o pé, Súcar. E as inscrições que dizem no mito fenício, no mito de Badesir, que o grande tesouro está aos pés do grande gigante. O pé é o pão de açúcar. Então, sugere-se que existe alguma coisa lá. Por enquanto, como nessa parte não existem documentações, e a ciência exige isso, são apenas conjecturas, mas que não devem ser abandonadas, porque todo mito tem um núcleo verídico, de fato, que ocorreu, principalmente naquela época, no chamado, pelas escolas ocultistas, principalmente pela Obiose, de circuito geográfico ou sistema geográfico de Teresópolis, incluindo também, por causa desse nome, Dedo de Deus, e as serras de Itaipava, Petrópolis, Teresópolis, chegando aqui ao litoral do Rio de Janeiro. Esse foi o período de incursão dos fenícios, que deixaram vestígios, inclusive ânforas fenícias, que foram encontradas na Baía de Guanabara e que sumiram. O governo se apropriou, na época, década de 70, se não me engano, e nunca mais se viu isso. Muita da nossa história, que não começa em 1500, 1500 é uma outra etapa, ocorre bem antes, né? E é viva. Tão viva que acadêmicos do resto do mundo que pesquisam isso conhecem muito mais a nossa história, a história do Brasil, do que nós mesmos, brasileiros, e até mesmo os historiadores, alguns deles, no Brasil. E em virtude disso, a última etapa, que é considerada a primeira, a descoberta em 1500, foi, em verdade, um projeto templário, da Ordem de Cristo. Voltemos alguns anos antes, 1080, 1090, não me lembro agora a data correta, lembrando que os templários foram criados, ou eles se organizaram e criaram a Ordem dos Templários em 1118, para salvaguardar o Santo Sepulcro, e daí a coisa se espalhou, né? Mas existia, como eu disse, todo o processo templário, pouco antes disso, especialmente em Portugal, mais especificamente na batalha contra os mouros, promovida por Afonso Henriques, que fundou o Tomar, fundou, na verdade, os templários, o templarismo em Portugal, na expulsão dos mouros, especialmente na Batalha de Ourique. A história do Brasil começa na Batalha de Ourique. Seria, no mínimo, interessante se aplicar nas escolas parte dessa história em Portugal até chegar ao Brasil. São nossas origens. Em Ourique, pouco antes da batalha, ocorreu, à semelhança do que ocorreu com o imperador Constantino, uma epifania crística, ou uma cristofania. Afonso Henriques viu no céu a cruz de Cristo, e Cristo se manifestando.
E todos se ajoelharam, porque foi uma visão conjunta, a exemplo da aparição de Fátima. E a partir daí, Afonso Henriques, com um efetivo bem menor, conseguiu vencer os mouros. E depois, com outras batalhas no sul de Portugal e Espanha, expulsou definitivamente os mouros de Portugal. E aí criou-se a Portugália, o Porto do Graal, ou Condado Portucalense. E dentro desse processo puramente templário, organizou-se com o tempo, depois com a Ordem de Cristo, tá? O avanço do itinerário de Io, o itinerário do conhecimento e da eclosão espiritual, vindo do Oriente, retornando em verdade para o Ocidente. E Portugal, já potência mundial naquela época, desbravou os oceanos. Infelizmente, muitos filmes, documentários, livros que falam sobre essa época são feitos por ingleses, americanos, etc., que valorizam, obviamente, a sua parte. E praticamente não inclui o poder que Portugal tinha na época e o Brasil, que foi mundial. Um processo nunca visto antes. A grande maioria não tem ideia da potência mundial que Portugal foi. E dentro desse processo, o Brasil foi, vamos dizer assim, achado, não descoberto, pois já se sabia o que existia além-mar aqui. E o objetivo da Ordem de Cristo era justamente trazer para as Américas todo esse conhecimento. Cristóvão Colombo não estava diferente disso, seu objetivo também era esse, em termos ocultos. O que é passado para nós, em termos de conhecimento histórico, é menos de 1/3 do que está por trás. E falo isso pelas documentações que são encontradas em Portugal hoje em dia e também no Marrocos, por causa da Batalha de Alcácer Quibir, onde desapareceu Dom Sebastião o Desejado, né? E esses documentos estão sendo encontrados, inclusive alguns deles foram trazidos para o Brasil, provando que a nossa história, em grande parte, é contada errada. Inclusive, o processo de independência do Brasil é bem diferente do que conta. Mas isso aí é uma outra história. Esse processo se dá trazendo para o Brasil, ou retornando para o Brasil, neste momento, um momento cósmico que o cosmos preparou para, justamente, em terras magníficas aqui no Brasil, o itinerário de Io, que é o conhecimento e a espiritualidade vindo do Oriente para o Ocidente, em verdade, retornando, como eu afirmo, afirmar é uma grande responsabilidade, eu a assumo. Então, a Ordem Templária desembarcou no Brasil já com esse objetivo, e todo o planejamento de entrada no Brasil se deu segundo as diretrizes templárias na época. E depois, quando os templários não puderam mais influenciar, mesmo assim, o processo de estada e abertura no Brasil e de chegada de portugueses ao Brasil se deu de uma forma bem saudável. Degredados, marginais, bandidos, esses caras não eram enviados para o Brasil. O Brasil não recebeu esses caras. O Brasil recebeu eminências aqui para interagir primeiramente com os índios. Porque se você é de uma tribo, de uma outra tribo, você é meu inimigo. Então, os portugueses geralmente faziam amizade e interação com o cacique de uma tribo, mas casava com a filha do cacique da outra tribo, para justamente começar esse processo de integração. Uma das muitas facetas do processo de entrada dos portugueses no Brasil. Não houve invasão nenhuma, como foi apresentado, infelizmente, na abertura dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. Os portugueses ficaram
muito chateados com isso, e com razão, porque o contexto histórico não foi esse, muito pelo contrário. E temos provas documentais que o Brasil, em nenhum momento histórico, foi mencionado como colônia de Portugal. E tudo relativo à coroa portuguesa no Brasil, depois dos Templários, foi de estímulo ao processo de desenvolvimento. Também é preciso ser recontada e reestudada a questão de que muita riqueza saiu daqui. Saiu, mas não no contexto como é colocado. Tá? Ou seja, o Brasil em nenhum momento foi colônia de Portugal. Não existe esse termo em nenhum documento histórico. Em Portugal, principalmente. Tá? Quando Cabral chegou aqui, Vasco da Gama já tinha chegado aqui bem antes, e todos esses grandes navegadores eram mestres templários. Não existia na época o termo grão-mestre. Então, por exemplo, Jacques de Molay, quando foi à fogueira, não era grão-mestre, era mestre. Era o prior generalis templário. Tá? Pedro Álvares Cabral, que aqui não se dá valor, mas em Portugal sim, juntamente com Vasco da Gama, Américo Vespúcio, próprio Colombo, eram mestres templários que foram ordenados navegadores para a nova empreitada templária. Tanto que o primeiro estandarte fincado em território brasileiro por Pedro Álvares Cabral foi a bandeira da Ordem de Cristo, e não a bandeira da Coroa de Portugal. Então, a primeira bandeira da terra de Santa Cruz, né? Primeiro Ilha de Veracruz, depois terra de Santa Cruz, depois do Brasil. E Brasil, o nome Brasil não tem nada a ver com comércio de pau-brasil. E brasileiro foi adotado esse gentílico, mas era justamente aquele que contrabandeava pau-brasil daqui, ou comerciava o pau-brasil, por isso que vem o termo brasileiro, o gentílico brasileiro daí, como jornaleiro, açougueiro, sapateiro, enfim. E, na verdade, o gentílico do Brasil é outro. É brasiliano e não brasileiro. O Brasil, o termo vem de Badesir, do rei Fenício, e não do pau-brasil. É só ir fundo nesse processo e vamos descobrir tudo isso. Tá? A história do Brasil precisa ser urgentemente recontada, principalmente do descobrimento para cá, quando, em 1680, de 1500 a 1680, tivemos a Ação Templária, e a partir disso, o rei de Portugal morreu e não deixou herdeiros, e houve uma união ibérica em Portugal e Espanha. E ali começa justamente a incursão dessa União Ibérica no Brasil, deixando de lado o processo templário extremamente vigoroso e estimulante do desenvolvimento do Brasil, e começa justamente a partir da influência da União Ibérica algo em termos extrativistas, predatórios com respeito ao Brasil. Então, dentro de uma nova ordem, inclusive um governo sinárquico, que a humanidade já teve, e, a seu devido tempo, embora num futuro distante, a sociedade será preparada para isso, normalmente pelo avanço evolutivo, e para isso é preciso que ocorra o que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo, né? A questão da sinarquia, ou governo sinárquico, que é para o bem comum, de uma forma ampla, total, consciente, onde a lei cósmica é a que vale, é Deus quem manda, são os mestres quem mandam, são os anciãos, são os homens de ciência, de filosofia, de sabedoria, que estarão à frente do governo, como já estiveram em passado remoto, antes da queda que ocorreu no Deicídio Atlântico. Estamos vivenciando isso.
Por esses motivos e muitos outros, o Brasil, em verdade, tem uma história longa, profunda, magnífica e é, desde 1500, um país templário. Existem cidades no Brasil que fazem referência em seu nome a uma questão templária. Nós temos ordens funcionando no Brasil que conhecem isso e anonimamente preparam o povo brasileiro com muita dificuldade, mas preparam ao longo do tempo para este momento da eclosão da nova luz do mundo. Profecia essa que já vem desde a época da Atlântida e passou pelo tempo por tanta gente e é de conhecimento hipertransmilenar das sociedades antigas iniciadas no Tibete, na Índia e no Antigo Egito. E sabem, ainda hoje, nas sociedades secretas, no contexto religioso das religiões que não vêm a público, né, todo esse processo mundial, sabendo que aqui é o grande foco. Tá? Então, o Brasil, por excelência, é realmente um país templário e tem uma responsabilidade evolutiva a nível planetário, a nível mundial, da eclosão dessa luz e que ocorrerá. Temos o território, o terreno mais estável do planeta, especialmente no Planalto Central. Temos um país que não tem furacão, não tem deserto, não tem vulcanismo, não tem terremoto, não tem nada disso. Um país exuberante na sua natureza e muito mais ainda em recursos naturais. Um potencial de água doce, subterrânea, que não existe em nenhum outro lugar no planeta. E temos uma sociedade em que todos os credos são praticados, aceitos, sem grandes preconceitos, ou muito poucos. São bem aceitos, entendidos e compreendidos com o coração na sua fé por grande parte da população, e num convívio normal com respeito a isso. Um país que tem, por conta disso, o maior afluxo de paranormais, principalmente em regiões que são naturalmente por pontos de força, vórtices de energia por cruzamento de meridianos planetários, cósmicos e telúricos. E temos, o mais importante, o maior caldeamento racial do planeta. Em nenhum lugar do mundo você vai ver tantos elementos étnicos diferentes convivendo normalmente. Embora sabemos disso que existem exceções, mas muitas dessas exceções são estimuladas por grupos polarizados e pela mídia que está totalmente vendida, com raríssimas exceções. Então temos aqui nesse caldeamento racial e nesse entendimento de fé uma mistura que, lá na frente, lá no futuro, formará a próxima raça. Formará um grupo que sairá daqui para o mundo e, ao mesmo tempo, receberá muita gente de fora, como reza a profecia do livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, um afluxo absurdo de pessoas de N países do mundo inteiro para cá. Ainda mais se existir uma hecatombe nuclear, o pouco que sobrará aqui no centro da África ou na Austrália, que reduzirá não somente a população mundial, como grupos que vêm de fora otimizarão todo um processo de renascimento. E não ocorrendo a hecatombe nuclear, penso, repito, que não ocorrerá. Está dentro dessa programação esse processo com respeito ao Brasil, grande nação templária. Grande nação que está inserida na ordem de Cristo, na ordem dos valores consciencial, eclosão espiritual, autoconhecimento e nas bênçãos divinas.
que possamos fazer jus a esse processo, cuidando principalmente de nós mesmos, que está ao nosso redor, para que possamos, numa eclosão consciencial cada vez maior, revendo nossas prioridades, tendo coragem para, apesar de qualquer dificuldade, estarmos firmes e fortes e jamais perdermos a nossa fé, a nossa ligação com o nosso Deus interno, com o divino de uma forma geral, nossa ligação cósmica, que é o primeiro axioma templário. E é o primeiro axioma de toda e qualquer instituição, de toda e qualquer ordem, de toda e qualquer filosofia, de toda e qualquer ciência, de toda e qualquer arte, de tudo aquilo que movimenta o ser humano para cima e para o alto. Tá? Claro que não podemos ser e nem devemos ser polianas. Devemos ter consciência que existe um necessário equilíbrio entre o negativo e o positivo. Mas, se você alimentar o negativo, ele vai crescer. A gente sabe. Nós estamos de mão dadas com uma criança, apresentando a ela um jardim magnífico, com pássaros, com flores, com animais, com árvores, com frutas, com lagos, com cachoeiras. Uma maravilha, mas não podemos deixar de fora o fato que atrás daquela moita tem cobra. E a criança precisa saber disso. Ela não vai ignorar a cobra, mas ela vai saber, como lidar com a cobra. Mas ela não vai focar na cobra e vai perder aquele paraíso magnífico. Então não foquem no negativo, não o alimentem, não criem egrégora, não criem formas de pensamento, não criem forças que vão ser cada vez mais alimentadas e se voltam contra você e criam uma densidade no seu entorno e em tudo que você faz, por responsabilidade sua mesmo, nesta e em outras vidas pregressas. É o momento de, individualmente e de forma coletiva, o que já está acontecendo, para muitos, dar um basta nesses processos e procurar entender como o cosmos funciona e como as leis mentais funcionam. Porque somos mente. Deus é uma grande mente. Somos produto do pensamento divino. E somos correspondentes a isso, pois somos co-criadores. Tá? Responsabilidade maior com o que se pensa, com o que se fala, com o que se faz. É o que Cristo quis dizer com o orai e vigiai, que deve ser constante, ainda mais na época atual. Por enquanto é isso. Flávio, por favor, se alguma coisa ficou de fora, até dentro do que você pretende colocar, me relembre. Olha, vamos verificar quantos likes nós recebemos até o presente momento. Vejo aqui mais de 1.000, que legal, que ótimo, gratidão, pessoal. Vocês que turbinaram a nossa transmissão, você sabe que quando você carimba o teu like, o teu joinha, o teu gostei, a plataforma reconhece que se tem um montão de pessoas que gostou, mais pessoas vão gostar também e manda esse programa para longe. Nós alcançamos muito mais pessoas com o apoio de vocês. Você falou na cobra, aí eu fiquei pensando, será que a cobra vai mesmo fumar? Eu comentei ainda há pouco que existe muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. A serpente, ela, nas civilizações antigas, era a representação do conhecimento, da sabedoria e da subida da energia Kundalini. A energia Kundalini é representada pela cobra. Sem Kundalini não se faz nada. Agora, de vez em quando, a cobra fuma. A cobra vai fumar. Primeiro, a cobra tem que experimentar o fumo para depois abandoná-lo. Então, faz parte de experiências que nós mesmos produzimos, passar por elas. Tá? Então, antes da Era de Ouro, é preciso que a humanidade experimente. Estamos aqui encarnados para experimentar.
Nós estamos aqui para resgatar karma, enfim. Nós estamos aqui para experimentar. E esse experimentar depende justamente do nível de importância que você dá àquele experimento. Porque o experimento é como energia, não tem sexo. Nós é que qualificamos, com pensamentos, palavras e ações, uma positividade ou uma negatividade naquela energia. Não existe energia boa, não existe energia ruim, não existe cor boa, não existe cor ruim. Nós qualificamos essa energia de acordo com o nosso estado interior e com o que aplicamos nisso. Se escolhermos que a cobra vai fumar, e já escolhemos antes, em verdade, estamos passando justamente pela experiência, ela precisa fumar ainda. Muita coisa ainda está para acontecer, é preciso que aconteça, mas cabe a você transformar a si mesmo e o seu entorno numa idade de ouro, dentro do Kali Yuga. Assim como a flor de lótus nasce do pântano e floresce, assim como a luz do sol penetra o lodo e não se macula. Nós somos produtos dessa luz. Por que a gente tem que valorizar o que não presta? Muito bem. A cobra vai fumar. É uma expressão antiga. Uma hora o cigarro vai acabar, né? Não tem mais como a cobra fumar. É para esse momento que nós precisamos nos preparar. Né? Olha, ainda falando dos animaizinhos, teve um momento que você falou sobre banho, sobre água, e aí eu me lembrei de algo que aconteceu um pouco antes da live começar, minutos antes. Eu tenho 2 pastores alemão, pai e filho, que moram aqui comigo. E quando eu estava no banho, os cachorros fizeram barulho na vasilha de água. É uma panela de alumínio que eu deixo para eles. E eles estavam fazendo barulho nessa panela, me avisando que a aguinha deles havia acabado. Eu fiquei pensando como esses cachorros são inteligentes, são muito espertos. Eles sim. falam Os animais conosco. são mais inteligentes do que a gente pensa. Como é que pode? É muita esperteza, muita inteligência. Olha, avisando, minha água acabou, hein? Você não vai completar aqui, não? Avisa mesmo. Aí eu tenho gato aqui em casa, é a mesma coisa. Ele para na minha frente, fica com a patinha assim, eu levanto, ele vai lá e mexe na cumbuquinha. Isso, os gatos fazem a mesma coisa aqui também, tenho 2 gatos. Olha, a pergunta é, Paulo, será que o motivo maior dos animais estarem convivendo conosco nessa realidade humana, nesse mundo, será para equilibrar as energias? Me veio isso agora, sabe? Esse tipo de informação, porque você fala sobre as formas de pensamento que são acumuladas no campo morfogenético da Terra, e os humanos estão densificando, estão deixando no negativo, a nossa conta está ficando cada vez maior em termos de karma. Esclarecendo primeiramente, nós somos sempre acompanhados, orientados e protegidos. Agora, se você não se liga nisso, a ação fica muito restrita. Então, muita gente coloca, Deus proverá, Deus vai justamente olhar por nós, ele está sempre olhando por nós é que não olhamos para ele. Tá? Agora, ele faz a parte dele, cadê a nossa? Nós não estamos fazendo a nossa parte. Então não adianta cruzar os braços e achar que tudo vai acontecer porque Deus está olhando, porque se você não recorrer a ele e não fizer a sua parte, colocar a mão na massa, que é o que ele quer de você, para que você melhore, nada acontece em termos individuais e coletivos. Dentro desse processo, estamos passando por uma transição planetária. E dentro da transição planetária, ocorrem elementos em todos os reinos da natureza. Não é agora o dia do juízo, ou esse período que estamos atravessando. Vai existir um pralaya para depois ter o Devakan, ou seja, um hiato,
um sono letárgico para depois uma mudança em termos de, vamos dizer assim, era de ouro, paraíso, etc. e tal, que futuramente vai provocar uma reação em cadeia. Aqueles mais preparados, desapegados, que estão realmente vibrando na luz, próximos ao despertar, que é uma outra coisa interessante. Muita gente acha que está despertando, muita gente acha que está desperta. Se existirem, sem exagero, 10 pessoas que são anônimas, verdadeiros iniciados, que estão realmente despertos, se existirem 10 no planeta inteiro, dentre 8 bilhões de pessoas, é muito. E pior, tem muita gente que acha que está desperta e está ensinando errado todo mundo, achando que está despertando o outro, ou o outro está se despertando. Despertar é algo muito diferente do que é pregado por aí, ou que a pessoa se considera. Despertar é algo muito sério. Nós estamos, quem está se abrindo para isso, está no processo de ser uma pessoa melhor a cada dia. E abrir a sua consciência para questões cada vez mais superiores, passando experiências internas. E isso requer, repito, muito esforço, dedicação, perseverança, persistência, trabalho. Se você continuar assim, nada acontece. Quer que a sua Kundalini suba de graça? Não, isso requer esforço, hercúleo diário, por N encarnações, para chegar ao despertar. Despertar é para um Buda, para um Cristo. Esse é um ser totalmente desperto. Seres fantásticos, como, por exemplo, Sai Baba, Chico Xavier, estão próximos de despertar, mas ainda não despertaram. Como seres humanos, não. Vieram com missões magníficas, com uma bagagem espiritual fantástica, mas não despertaram. Despertaram uma coisa ainda muito mais profunda. Então, vale essa observação, tá? Porque existe o chamado dia de juízo, que daqui a algum tempo vai acontecer. Ou seja, quem está próximo de despertar vai estar mais próximo de despertar e eclodir. Quem está no processo vai continuar até chegar no ponto mais próximo. Quem era e sair do plano físico, inclusive. Quem, elementos do reino animal mais próximos aos humanos, vão se individualizar e passar a experimentar o processo evolutivo como ser humano. Vegetais vão, na onda de vida, passar suas mônadas para a experimentação no reino animal. Elementos do reino mineral, não todos, assim como vegetal e animal e hominal, elementos do reino mineral, nessa onda de vida, já tem a sua mônada preparada o suficiente para começar a experimentação no reino vegetal. Então, como você citou, determinados animais, eles, primeiramente, pelo processo próximo da individualização e pelo consequente convívio com o ser humano, esse convívio ajuda a inteligência coletiva daqueles animais a estarem mais próximos energeticamente da consciência da individualização humana. E, unindo o útil ao agradável, a própria espiritualidade abre essa porta atualmente do maior convívio e entendimento do que o animal nos traz para, justamente como você mencionou, equilibrar algumas energias. Porque muitos animais estão dando de 10-0 na gente. Então, esse processo é importante até para ajudar determinadas consciências totalmente absortas do que é a realidade a se sensibilizarem e humanizarem mais. Então, o papel dos animais hoje, no seu processo individual evolutivo e no processo de auxílio e interação com o ser humano hoje, na transição de eras,
é fundamental. E, por estudo e experiência, o ser humano descobre, primeiramente, que os animais só são nossos irmãos menores e merecem todo amor, carinho, respeito e dedicação. Mas eles têm um lugar deles. Não podemos humanizar os animais. Né? Não podemos tratar o animal como ser humano. Mas o animal sabe se posicionar e temos que nos posicionar em relação a eles com muito amor, carinho, como nossos irmãos mais novos. Né? E dentro disso entendemos o conceito da inteligência individual e coletiva dos animais em geral, principalmente aqueles que convivem mais com o ser humano. Existe uma troca energética muito significativa que faz com que o ser humano entenda melhor, aquele que está aberto para isso, entenda melhor o animal, e o animal interage com você, porque o campo astral do animal e do espectro dele é muito forte. Então, por exemplo, quando você olha para um gato, o gato é uma criatura, assim como o cachorro e um ganso, muito especiais nesse sentido esotérico. Né? Principalmente o gato. Não é à toa que os gatos eram venerados no Antigo Egito. Eles sabiam das coisas. Quando você olha atentamente um gato, ele olha para você, ele está olhando o teu astral, não está olhando o teu físico. E você tem como influenciar no astral do gato. Você pode até criar uma forma de pensamento ali na hora e ele se sentir atraído por você ou fugir. Ele percebe muito claramente o teu campo áurico e o teu potencial astral. Se é dissonante com ele, não adianta. Com o cachorro ainda se adapta, o gato não. Então são particularidades do reino animal, tá? Que o ser humano só agora está começando a vislumbrar, que os antigos já conheciam. E isso foi se perdendo. Tá? A gente falou em cobra. Cobra, por exemplo, assim como o gato, tem um espectro muito forte. Quando você mata uma cobra, arrisca-se o espectro da cobra grudar na sua aura. Depois tem que tirar. Tá? Então, existem particularidades no reino animal que estão sendo descobertas agora e que, com a atual interação com o ser humano, são extremamente importantes e foram colocados aí, são colocados cada vez mais para equilibrar o processo, como você bem falou. Mas o contexto ele é maior, é muito mais profundo, né? Como foi parcialmente exposto aqui. Paulo, quando eu for falar, vou te avisar aqui, porque está rolando uma interferência nos áudios. Quando eu estiver falando, vou deixar o teu microfone desligado e vice-versa, para que nós tenhamos mais qualidade aqui, não rolar essa interferência. Eu penso que os animais estão prontos. Todo aquele aprendizado que nós buscamos, eles já nascem com tudo prontinho. Então, o papel deles realmente, segundo a minha percepção, é equilibrar essas energias densas que nós acabamos deixando acumulados no planeta e também eles são nossos professores em vários aspectos e para fechar, eu os vejo como anjos disfarçados a nos observar. Sim, tem pertinência a isso, sim. Né? Muitos, nem todos, cada indivíduo, por incrível que pareça, tem uma personalidade diferente do outro, em termos de animais, né, em geral, mas eles têm uma função por conta da próxima individualização deles, né, estão próximos dessa individualização como humano, eles têm por tarefa trazer justamente essa pureza, essa inocência que deve tocar, né, pelo menos o objetivo é esse, o ser humano. E, obviamente, existem devas, né? É o termo hindu para anjos, existem devas que protegem não só o ser humano, mas protegem todos os reinos da natureza. Existem devas de grandes jazidas, de grandes montanhas, devas de florestas, devas de plantas, devas dos animais. Não deixam de ser influência de hierarquia angélica com respeito a todos os reinos da natureza. Então, admitir que os animais são anjos disfarçados tem lá a sua razão.
E não se assustem com respeito a determinadas particularidades que eu estou colocando aqui, porque os animais, eles são muito honestos. Se tem alguma coisa errada com você que eles não gostam ou é incompatível vibratoriamente, eles vão se manifestar, né? Então, os animais também são um grande termômetro para determinadas coisas. São importantes no contexto geral. O Marco César disse, é que os animais são da terra e nós não. É isso aí mesmo, Paulo Iannuzzi? Existem muitos elementos humanos que são daqui mesmo, que já vêm num processo evolutivo desde outra cadeia planetária. Chegaram à Terra. E outros animais, por exemplo, na cadeia lunar, nós estamos na 4ª cadeia planetária. A 3ª foi a lunar. Não essa lua que está aí, uma outra, né? Alguns de nós éramos animais nessa cadeia. Isso tem muito tempo, né? E passamos para a individualização humana aqui, na Terra. E assim, essa reação em cadeia, esse efeito dominó, ocorre. Muitos animais daqui foram vegetais, e assim sucessivamente. Nem todos os animais são daqui, né? Assim como nem todos os seres humanos são daqui deste planeta. Existe uma variedade bem grande e um universo a ser explorado dentro desse tema. Não dá para a gente rotular ou padronizar. Existem elementos humanos que são daqui e muitos que não são, assim como determinados animais, como determinadas plantas. Por exemplo, existem animais e algumas plantas que não se encontraram até hoje o referido ancestral, principalmente ancestral genético. Tá? Onde está isso? Onde está esse elo? Pode ser que tenham sido trazidos de fora, não se sabe, mas que alguns não são daqui e outros são, isso é certo. Assim como seres humanos. Tem seres humanos daqui, chamados autóctones. O processo vibracional evolutivo deles é terrestre. Muitos não são. Desculpa. Pega uma água para você completar a água do seu radiador. Eu vou te perguntar uma coisa. Na capa da nossa live, nós colocamos aqui, só vai sobrar o Brasil? Ou seja, eu ouvi em algum lugar que se alguém apertar o botão e realmente nós vivermos um conflito nuclear, não sobra nada para contar história. Vai tudo embora. Mas existem chances de sobrar alguém, sobrar alguma coisa. Por exemplo, os animais, nós falávamos deles. Será que, por conta da radioatividade que tem, não sei se estou falando bobagem, mas existe uma possibilidade de ficar vivo rente à Terra? Por exemplo, as baratas, a radioatividade não as afetaria tanto. Os besouros, que são insetos muito fortes, as minhocas, os tatus, ou seja, os animais de modo geral que habitam dentro da terra, as formigas, as próprias cobras também, devido à sua alturinha, quem sabe ela sobreviva também. O que você pode dizer? Existiu alguma coisa relacionada a isso na época dos dinossauros também? Vou abrir teu microfone. Sim, bem lembrado. Primeiramente, havendo uma hecatombe nuclear, realmente não sobra nada na superfície do planeta. Existe uma chance com respeito ao subterrâneo. Temos muitas cavernas, a maioria inexplorada, bastante profunda. Tá? Tem a questão relativa aos intraterrenos. Existem contexto por fora em relação a extras e a intras que, em tese, iriam interferir ou devem interferir, evitando uma hecatombe nuclear, porque isso prejudica outros planetas, outros sistemas, não só a nós. Né? Mas, ocorrendo, admitindo-se essa hipótese, né, existem esses refúgios intraterrenos ou refúgios em grandes cavernas, tanto que existem no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e alguns pontos da Europa, em Israel, bunkers subterrâneos que têm condição de receber
muita gente, alguns construídos por militares e por ações governamentais, outros construídos por aqueles que têm recursos, que tinham recursos e construíram particularmente, provendo de recursos, de alimentos, justamente esses bunkers subterrâneos, com revestimento de chumbo, com elementos suficientes para conter a radiação. Isso debaixo da terra. Então existe a possibilidade de sobrar até um número considerável de pessoas, se tal ocorrer. A radiação, obviamente, não vai pegar, especialmente animais, elementos mais rasteiros, que possam se refugiar em tocas, possam se refugiar durante bastante tempo debaixo da terra, como nós temos exemplos de alguns insetos, e o mais famoso de todos nesse contexto, as baratas. Temos formigas, temos besouros, temos minhocas, temos muitos outros elementos, inclusive alguns mamíferos que podem se refugiar durante bastante tempo por debaixo da terra, que podem sobrar, a exemplo do que você mencionou, com o ocorrido com os dinossauros. A ciência atual, ela mantém, pelo menos por enquanto, em grande parte a extinção dos dinossauros a partir dos efeitos da queda do asteroide. Um asteroide que, há 65 milhões de anos atrás, bateu na península de Yucatán, formando uma cratera enorme de vários quilômetros, com efeito no planeta inteiro, simplesmente fritando grande parte do planeta e depois inundando com enormes tsunamis de mais de 2.000 metros, onda de 2.000 metros de altura na época, etc. E o efeito estufa, por ter levantado muita poeira por conta do impacto, pois o asteroide era do tamanho do Everest, ou seja, 8.000 metros de extensão o asteroide, enquanto o asteroide, a parte dele, se chocava com a superfície, 8.000 metros para cima, a outra parte do asteroide ainda estava na estratosfera. Então, se tem pouca noção da magnitude disso tudo. Com o tempo, levantou, obviamente, poeira o suficiente, cinzas o suficiente para a luz do Sol não ser mais tão vista, e isso prejudicou a fotossíntese das plantas, a maioria foi extinta, ou seja, foi um efeito dominó, uma reação em cadeia a partir do choque com o asteroide. E alguns animais que sobreviveram foram esses que permaneceram muito no fundo do mar, ou então no subterrâneo das cavernas e do próprio solo que eles puderam fazer. A energia gerada pela queda do asteroide equivale a milhares de bombas de Hiroshima, mas não tem um efeito de radioatividade. Uma hecatombe nuclear que prejudica mais justamente a radiação que se espalha, que torna a superfície praticamente inabitável. Então, esse recomeço, como até alguns filmes de ficção científica já mostraram, teria que ser justamente no subterrâneo, até ter condição o ser humano de voltar à superfície. Gato bonitinho. Esse é o piscuizinho. E olha, a radiação para as baratas, eu acabei de verificar aqui, elas têm 15 vezes mais chances que nós humanos, porque a maior resistência delas deve-se ao fato de que suas células se dividem muito mais lentamente, tornando mais resistentes aos efeitos da radiação. Olha só, elas realmente são muito mais fortes que nós. E quer dizer que o Brasil, então, seu microfone está desligado por enquanto, o Brasil, então, tem grandes chances de sobrar nessa história toda? Esses animais, quanto mais simples o animal, mais condições ele tem de resistência. Os animais mais complexos, seres mais complexos biologicamente como nós, têm muitas vulnerabilidades, embora, obviamente, tenham muito mais vantagens óbvias em relação a outros elementos. Sim, eu tenho certeza, o Brasil vai sobrar, como está no título, o Brasil vai sobrar. E não vai sobrar por conta de uma hecatombe nuclear, que mesmo que aconteça, sobra. O que ele vai sobrar em relação ao resto do mundo, como já foi dito anteriormente,
né, com o processo de eclosão planetária, ocorrendo a hecatombe nuclear ou não. Olha, temos aqui um balaio de perguntas e a primeira participação é da Morena, que fez a pergunta parecida com a do João Cerveira. A Morena Rosa disse: será que hoje é a última live? Bom, isso se o mundo acabar amanhã. O João Cerveira disse: será que Putin vai apertar o botão amanhã? Bom, duas respostas, duas perguntas parecidas. O que você diz para eles? Olha só, pessoal. Primeiro, houve um erro aí da própria autoridade, o alemão, que se confundiu com a data, e ele ia mencionar a data 24 de fevereiro como a data que jamais esqueceremos, que foi o início do conflito, o início da invasão russa na Ucrânia. E ele trocou a data, colocou 24 de setembro, foi um erro. Independente de qualquer coisa, você, Flávio, me perdoe, mas eu vou aproveitar aqui a oportunidade. O que eu sei que vai acontecer amanhã, dia 24, é o seminário que eu vou ministrar sobre anjos, devas e orixás. Não estou sabendo de mais nada. Não posso nem vou dar trela, dar confiança e ibope para essa, desculpe, papagaiada de mundo acabar no dia 24 de setembro. Ninguém vai apertar botão nenhum, porque isso aí é suicídio. Pelo menos no momento, suicídio. Né? E não existe indicador cósmico nenhum, muito menos profético, sobre a data de amanhã. Tá? Então, é aquela história, como o Dalai Lama coloca: você não tem com o que se preocupar, não tem como agir, não tem como resolver, para que se preocupar? Você tem como se preocupar, você tem como agir, tem como resolver, para que se preocupar? Relaxa. Se apertar o botão, o que você vai fazer? Se não apertar o botão, você vai continuar com a sua vida. Enfim. Relaxa. Não vai acontecer nada. Claro que está acontecendo alguma coisa. Existe uma tensão? Existe. Mas as pessoas, às vezes, acabam exagerando um pouco, não é, Paulo? Exagerando muito. É o mesmo que oferecer para um terrorista o endereço de um presidente ou de um embaixador. Pomba, bom senso. Tenha seu senso crítico. Não embarque nessa onda. Se você embarca, é porque você está na vibração de quem fomenta esse medo. De aproveitadores e oportunistas, por seguidores, por, enfim, qualquer outro motivo, que promovem esse tipo de coisa. A incoerência já está no início da frase do parlamentar e na interpretação das pessoas. O mundo vai acabar, o Putin vai apertar o botão. Se o próprio parlamentar falou que é uma data que ninguém esquecerá, se apertar o botão, não vai ter ninguém para esquecer, ou não esquecer, ou lembrar. Já começa a incoerência por aí. Então, não tem nada disso. Relaxem. Né? Tenham bom senso, tenham autocrítica. E com relação, Paulo, a essa coisa de informações falsas, que foi o caso, por exemplo, desse 24 de setembro, esse discurso do tal parlamentar que divulgou que, segundo o entendimento que as pessoas tiveram da notícia espalhada, o mundo acabaria. Veja, coisas como essa são informações que acabam tumultuando o meio de campo. Eu vejo da seguinte forma: existe muita gente bem intencionada, mas tem muita gente mal intencionada e desinformada no meio. O que acontece? Tem informação verdadeira? Tem, mas tem uma multidão de informações falsas, acaba fermentando e você perde a credibilidade. Você vai falar de misticismo, de esoterismo, de espiritualidade, vai falar de extraterrestres, de vida fora da Terra, de exoplaneta, você vai falar de uma série de assuntos que tem sentido e faz parte de um despertar maior de consciência, e são assuntos que nós devemos compreender melhor e buscar informações e pesquisar, e vivemos isso de um modo geral. As pessoas que estão aqui neste canal nos assistindo agora são pessoas que estão afinadas com esses assuntos, alinhadas com estas informações, mas daí você, quando vai propagar
algo que você entende que seria parte da realidade, você é mal visto. As pessoas que estão de fora já julgam como se fôssemos desinformadores, como se todos pertencessem a esse mesmo balaio de gente mentirosa, porque tem muita mentira junto das verdades. E aí você passa a não ter credibilidade mais. Quando você fala de extraterrestre, já logo diz, aí, ó, mais um besta, mais um maluco do chapéu de alumínio, olha só, nada a ver. Ou seja, você acaba caindo em descrédito. Foi o que eu acho que aconteceu quando criou o termo teoria de conspiração no dia que abateram John Kennedy, naqueles anos de 62, 63, me lembro ao certo de cabeça agora. Mas, a partir daquele dia, começaram a divulgar o termo teoria da conspiração, e tudo foi jogado dentro dessa panela. Qualquer coisa que vá contra o sistema, contra as informações oficiais, é jogada dentro da teoria da conspiração. E mesmo que você tenha razão, devido ao tanto de informação falsa que foi espalhada, você acaba sendo confundido também. É aquilo que foi falado até na Bíblia, é o fermento na massa, que leveda a massa. Você cresce a massa, tem só vento ali, não tem consistência, não tem verdade. E isso atrapalha muito. Isso faz parte da Matrix para nós sermos depurados e o joio ser removido do meio do trigo também, Paulo Iannuzzi? Oi, você falou agora tudo, né? Porque, por exemplo, Kennedy, quando foi assassinado em 63, e quando começa justamente a teoria da conspiração, né, é por causa do envolvimento anterior com respeito aos mísseis em Cuba, né? Todo aquele imbróglio que quase detonou realmente o conflito nuclear, né, a nível planetário. Ali foi um momento muito delicado e crucial. E como o Kennedy estava envolvido com isso? Foi o presidente que lidou com esse tipo de situação e também deu a ordem para que os americanos chegassem à Lua até o final da década, né? Todo esse processo, ele, com a evidência que ele tinha, a partir do assassinato dele, criou-se a questão da conspiração. E nisso você mistura muita coisa, né? É próprio do ser humano rotular, criar padrões e generalizar a coisa, colocando no mesmo saco coisas que são diferentes, elementos que são diferentes. Isso faz parte do processo de Kali Yuga que estamos atravessando, onde falta muito discernimento, né? É muito mais prático, muito mais rápido o caminho do negativo, porque você não faz força. É mais fácil você pegar, colocar tudo no mesmo saco, estabelecer padrões e rótulos, do que você discernir o processo colocando a verdade como prioridade. Por isso que a verdade é nua e crua, ninguém gosta. A grande maioria prefere uma mentira que aconchegue, que dê acalanto, acalentadora, do que enfrentar justamente a verdade, que é libertadora. Então, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não tem uma evolução consciencial suficiente, né, para se libertar dessas coisas e, nessa roda contínua, continua se enganando, se permitindo ser enganado, né? E aqueles que têm uma seriedade dentro desse processo de expansão de consciência ligada a assuntos como você citou e outros, são colocados no mesmo saco. Então é difícil para a população que não está interessada em discernir o processo. Nós que estamos envolvidos, é uma questão também de evolução pessoal passar por esse tipo de situação e alcançar o centro, a serenidade e a certeza do que você está fazendo aqui, do que você está realizando, mais ou menos, porque isso não está completamente definido, de onde você veio, para onde você vai, mas quando você se abre para isso, já é o primeiro passo para a eclosão da consciência espiritual. E, obviamente, se o fulano absorve, você não está aqui
Eu não estou aqui, você, Flávio, tem certeza que não, assim como muitos outros, que estão na nossa posição, né? Não estamos aqui para convencer ninguém. Como Jesus disse, quem tem ouvidos que ouçam. Se não ouçam, não atira pérolas aos porcos. Né? Porque não podemos passar informações de caráter iniciático para um não iniciado, que vai distorcer a sua conveniência tudo que a gente colocar. Né? A gente coloca, pegou, não pegou, fizemos a nossa parte. Não estamos aqui para convencer ninguém, estamos em paz, com a consciência no travesseiro à noite, tranquila, num sono tranquilo e profundo, né? Sabemos que cumprimos a nossa responsabilidade e que fazemos um esforço pessoal no nosso próprio processo evolutivo, sem precisar ter que arrastar ninguém, pois não é essa a nossa intenção, nosso objetivo e a nossa necessidade. Né? Muito pelo contrário. E você coloca a questão da intenção. Tem muita gente que se deixa enganar, que é enganada, que é bem intencionada, ou pessoas que transmitem ou retransmitem algo que já parte de um processo errôneo, acreditando naquilo e bem intencionada, mas ao mesmo tempo o cosmos não faz essa distinção. Aquela velha frase cabe, de bem intencionado o inferno está cheio. Em verdade, eu não sei mais se o inferno está tão lotado que estão distribuindo senha, ou se o inferno está vazio porque os demônios estão espalhados por aí. De qualquer forma, os chamados bem-intencionados, né, e só intenção não vale porque se conhece a árvore pelos frutos, estamos aqui por nossas atitudes, estamos em terceira dimensão, ocupando um corpo físico nesta vivência e nestas reencarnações, onde as coisas acontecem pelas nossas atitudes. Então não adianta esperar dinheiro baixar, porque não vem de graça. Né? A partir de nossas atitudes é que conseguimos tudo, realizando aqui, colocando em prática tudo aquilo que almejamos espiritualmente, e não se iludem também. O cosmos, o divino, vai fazer com que você experimente no concreto tudo aquilo que você almeja e ele te responde. Quer coragem? Deus não vai depositar coragem na sua conta. Deus vai colocar situações para você resolver e desenvolver coragem. Você quer saúde? Deus não vai colocar saúde na tua conta. Ele vai colocar pessoas para você ajudar a curar, ajudar a cuidar, ajudar a interagir, ajudar a orientar. Né? E assim vai, a lista é grande. Você não vai receber nada que você pediu, mas vai receber tudo que você precisava. Paulo, você falou sobre inferno e parece que você está lendo a minha mente, porque a próxima pergunta era exatamente relacionada a isso. Mari disse: a Terra seria o inferno de outros planetas? Por que não? Isso é uma mistura de prisão com manicômio, a nível cósmico. Né? Você está encarnado aqui, quando você chega do outro lado, nossa, você veio daquele planeta? Meus parabéns, vocês são PhD em sofrimento. Nossa, você veio daquele planeta é terrível, quero distância daquilo. A nível evolutivo cósmico, nós somos uma sociedade ainda engatinhando, muito atrasada. Acontece de tudo aqui. O planeta, pela sua vibração, permite a incursão de seres de várias qualidades vibratórias a fim de galgar um processo evolutivo, a fim de aprender, etc. Então, também estamos presos aqui. Você pode interagir interdimensionalmente com a facilidade de quem abre uma porta e entra? Não. Um ou outro, sim, mas não vamos aqui pautar em exceções. Você pode pegar a sua nave na sua garagem, no fundo do seu quintal, e sair pela galáxia por aí, visitando planetas, etc. e tal? Pode? Não. Você pode sair do planeta? Não. Encarnado? Não. Desencarnado, você pode sair do planeta? Muito poucos. Pouquíssimas exceções.
E assim mesmo não é para planeta muito longe. Então, estamos num processo de aprendizado aqui a duras penas, cumprindo experiências que nós mesmos provocamos e que faz parte do nosso processo evolutivo, que ainda é primitivo neste planeta. E precisamos, obviamente, pelo nosso próprio esforço, ter o mérito para alcançar individualmente e de forma coletiva planetária um estágio superior. Imaginem um planeta só de mestres, planetas que no espiritismo chamam de planetas felizes. Planeta que a população daquele planeta é gente como Buda. Tem como comparar com isso aqui? Então, existem planetas e sociedades ainda mais atrasadas que nós. E é tudo uma escala. Não é bom, não é ruim, é só um processo evolutivo. Questão de maior discernimento. Quando você consegue enxergar a coisa sem uma emoção que te aprisiona, você entende melhor o processo e começa a vislumbrar uma melhor forma de lidar com esse processo para a sua evolução. Tá? Perdão, eu achei que você tinha concluído e desliguei seu microfone. Lembra daquele procedimento? Lembro, desculpe. Esse planeta aqui é quase como um hospício em relação a outros mundos que estão por aí. E estamos melhor que muitos outros. Mini disse, você pode falar a respeito do templo do rei Salomão, que teria sido construído com muita madeira, ouro, etc., da floresta amazônica, retiradas pelos fenícios há 3.000 anos? Bom, com respeito ao templo em si, eu não tenho como te responder. Tá? Não vou aqui criar especulações. O que tem na documentação que Geraldo Azevedo Souza Ramos e até um alemão que eu me esqueci o nome dele, esteve aqui no Brasil também, que existem pontos relativos à estada do rei Salomão aqui, do próprio Eldorado e da retirada de ouro daqui para construir o templo lá. Tá? Que foi construído dentro da geometria sagrada e por arquitetos do faraó do Egito. Tá? Existiu isso. E, enfim, aqui no Brasil teve incursão do rei Salomão. Mas com respeito a templo, não tem como te responder. Vou até procurar saber, mas não tenho uma informação nesse nível consistente. A pergunta é, você acha que existe alguma hierarquia superior cuidando, auxiliando a humanidade? E existem também facções malignas que estariam contra nós, ou um reino maligno, um diabo, um demônio, um satanás, como a religião traz? Primeiramente, porque ao nível superior, nível cósmico, essa questão, como nós entendemos aqui de bem e mal, não existe. Né? Começa por aí. O mal é uma coisa latente. O ser humano manifesta. Ele pode ser influenciado por essa manifestação. Mas o princípio parte de cada um. Né? Até vemos isso na Kabbalah e vemos isso em outras filosofias e ciências ocultas com respeito às hierarquias, tanto de um lado como de outro. Tanto que existe na Kabbalah a árvore invertida. A árvore onde as Sefirot, a árvore normal, onde as Sefirot são de hierarquias angélicas, representados por um hierarca da hierarquia, e temos a árvore invertida, cujas Sefirot são comandadas por demônios, grandes demônios que também têm as suas hierarquias e seus nomes. Né? Lembrando que demônios têm a ver com anjos caídos, né, na grande rebelião, e que no nosso planeta isso influencia, porque existe, obviamente, uma corrente que quer manter o planeta como está. Mas o planeta tem um processo evolutivo, assim como a humanidade também tem. E a humanidade vai cumprir, seja aqui neste planeta, seja fora,
desse planeta o seu processo evolutivo. Tá? Como a Terra está na iminência de uma alteração vibratória definitiva pelo seu próprio processo de crescimento, a vibração vai ser num nível de frequência bem alta que vai, obviamente, por incompatibilidade natural, não permitir mais a incursão de determinadas inteligências e energias densas, inclusive muitos seres humanos, que ao desencarnar não poderão reencarnar mais aqui devido a essa incompatibilidade energética, por uma frequência densa não ser mais admitida numa frequência superior que o planeta alcançará em breve. Né? Então, dentro disso, temos as hierarquias também superiores, evolutivas, que zelam pelo planeta, zelam pela humanidade, mas, obviamente, respeitam as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, e que muito pouco podem fazer se não acessamos essas hierarquias. Embora em vários níveis que não conhecemos, essas hierarquias atuem, né? Mas dentro do processo evolutivo humano, elas também vão atuar, né, em sua grande parte, né, de acordo, primeiramente, com a nossa escolha, com a nossa vontade e com o nosso merecimento. Então, muita gente pensa, vai vir uma frota de nave, jogar aquela luz sólida e vai resgatar um monte de gente e vai levar daqui enquanto o planeta acaba, enquanto o planeta explode, enquanto o planeta tem a sua convulsão. Muita gente esperando anjos, mestres, seres cósmicos que vêm aqui tirar dessa. Não vem. Isso não funciona dessa forma. Isso não existe. Vai esperar sentado. Né? Eles estão com o braço estendido para nos tirar dessa, mas se a gente não estender o braço de volta, não adianta. As pessoas não estão fazendo a sua parte. Que mérito você tem? O que você construiu ao longo das encarnações para ser merecedor que um anjo venha te resgatar ou que um ET venha te resgatar? Além de não funcionar assim, não é o cronograma de trabalho deles. Embora eles zelem pelo planeta e pela humanidade. Mas cada um também tem a sua responsabilidade. Responsabilidade tanta que ninguém tem a condição de ser totalmente influenciado pelo lado negro da força. Ele só influencia a quem se permite a isso, a quem oferece um suporte para isso. Então, culpar uma energia negativa, um assédio negativo, energético, culpar um demônio, culpar o capeta, culpar um obsessor pelos reveses que você está passando, é muito cômodo. Culpar o diabo pelo que você passa é muito cômodo. Ele pode influenciar, essas forças influenciam desde que você se abra para isso, desde que você ofereça algum suporte mínimo para aquele obsessor te perturbar. Porque se você não oferecer suporte, ele não tem como te acionar do jeito que as pessoas pensam. Tá? Então, por exemplo, só finalizando, os antigos, no seu panteão múltiplo, tinham aqueles deuses horrorosos que, na verdade, eram deuses punitivos para aquele ser humano que saía da linha. Com o monoteísmo existiu a figura do diabo, que é o diabo que tenta você. Agora, ele tenta você porque você deixou. Você ofereceu suporte para ele. Diabo, entre aspas. Tá? Ou seja, o outro lado, o lado negativo, denso, etc., que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos o nosso Darth Vader interno. Agora, é a questão de escolha de você ser o senhor ou ser o escravo. Você é senhor ou escravo do seu dinheiro? Você é senhor ou escravo da sua vida, da sua condição, da situação que você passa? Você é senhor ou escravo de alguém? Você é senhor ou escravo do negativo que está dentro de você? Que nem a história do cacique, quando perguntaram para ele, o cacique norte-americano, nossa, você tem 2 lobos maravilhosos, mas esse aí é muito raivoso, é mau, é agressivo. O outro é firme, é corajoso, mas é tranquilo, é bom, é sereno. Qual é o mais forte?
cacique respondeu: aquele que eu alimentar mais. Resultado disso, tudo começa e termina no ser humano. Você falou uma coisa muito certa. Às vezes a pessoa ela enfrenta as amarguras da vida, os desafios se apresentam a ela e ela acaba não indo para cima, não lutando, não enfrentando seus piores desafios e acaba vivendo um certo fracasso. E depois de viver uma vida fracassada, é muito conveniente atribuir a culpa para um diabo. Olha, esse diabo aí, ele me atrapalhou, ele me prejudicou, então a culpa é dele, não é minha. E isso acontece muito. O fracasso é o diabo quem me atrapalhou. E se deu certo, foi Deus que ajudou. Se deu errado, porque o diabo colocou a mão. Enfim. Olha, aqui o Rafael disse o seguinte: somos frangos galácticos na granja humana. Você concorda com o Rafael? Existe essa teoria de que seríamos pets num zoológico galáctico, ratinhos de laboratório? Faz sentido? Para mim, nenhum. Só complementando o que você falou, com bastante propriedade. Um dos primeiros passos para a eclosão da consciência, a expansão da consciência, é o caminho espiritual. Não se deve responsabilizar nada e nem a ninguém, muito menos ninguém, pelo que nos acontece. Nós somos os únicos e absolutos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Jogar a culpa no outro é, no mínimo, uma infantilidade consciencial. E a história do frango na granja, para ir para o abatedouro, não vejo sentido nisso, não. Nós temos o nosso processo evolutivo, que já foi citado aqui, e é o tipo de concepção, de ideia que eu não compartilho. Nós temos aqui o apoio, acabo de ver, do Aridelson Parente, fez um super sticker, Pandeirinho da Sorte, para agradecer. Paulo, duas últimas perguntas para nós finalizarmos o programa de hoje. Nós temos quase 1.500 pessoas logadas nos assistindo. Gratidão pela sua amizade, pela sua audiência. Ô Paulo, pergunta original do canal. Você já foi abduzido? Que eu saiba, não. Fui contatado. Tive uma experiência na Chapada dos Veadeiros, próxima a Alto Paraíso de Goiás. Muito bem. E do dia que você caiu de paraquedas nessa vida até o presente momento, o episódio que mais impactou a sua trajetória? É difícil. Foram vários momentos importantes que passei na pré-adolescência, a minha busca desde lá, nisso tudo. Estou com 59 anos, desde os meus 10, 11, já estava envolvido com isso tudo. Experiência fantástica, nascimento da minha filha. A minha iniciação na ativação do Merkaba, cabalista, foi muito forte, muito interessante. Essa minha experiência ufológica, na Chapada, e o que experimentei numa viagem ao Egito. Foram pontos marcantes na minha vida que contribuíram muito para essa minha trajetória nessa área. E, obviamente, as experiências interiores, enfim, porque não adianta nada disso sem a sua prática. Até uma coisa que eu ia colocar antes e acabei não colocando, dentro até do que você explanou aí, Flávio. Só quem passou por essas experiências, só quem vivenciou um despertar ou alguma coisa no sentido místico espiritual, místico no sentido real da palavra místico, e não o termo
pejorativo que impuseram ao ter a palavra místico, ao vocábulo. Misticismo quer dizer estudo e ciência, experimentação interior, principalmente das leis naturais do universo. Então, uma experiência mística, espiritual, é pessoal e intransferível. Uma experiência ufológica, que também tem um pouco a ver com isso, em termos de frequência, da mesma forma é pessoal e intransferível. Mesmo que a pessoa tenha uma mente e coração abertos, estude, pratique, etc., e aceite, entenda esses fenômenos, quando ela passa pela experiência, ela muda e compreende melhor o cerne, a profundidade disso. Então, a experiência pessoal em determinados pontos evolutivos são extremamente importantes. E as que eu tive continuam me conduzindo para outras na minha trajetória, né? Que não deixo de ser uma pessoa comum, e sou uma pessoa comum como qualquer outra, né? Tenho minha vida normal, minha família normal, não sou nenhum monge, não sou nenhum grande ser, muito pelo contrário. Assim como todos, sou. Apenas me adianto e me permitem, lá de cima, lá do outro lado, me adiantar em determinados processos, principalmente nessas experiências, porque sem a prática, nada feito. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Conversamos com Paulo Iannuzzi e ele falou sobre o tema Brasil, um país templário, a nova luz do mundo. Gostaria que você fizesse as considerações finais e se despedisse da nossa audiência. Flávio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de explanar aqui no seu canal, que vai de vento em popa e irá muito mais ainda, né, com a graça divina. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, apoiaram, prestigiaram, criticaram, que estiveram até agora conosco e aos que já saíram também. Muito obrigado a todos vocês. O que eu posso dizer? Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz. Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque não há deserto que nunca se acabe, como diziam os antigos egípcios. E, no famoso lema templário, non nobis domini, non nobis, sed nomini tua ad gloriam. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Ad sumus, semper paratus, que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Tchatcha, Om Tat Sat. Um abraço de alma a todos, rebobinem a fita, assista novamente o programa. Quem chegou atrasado, não esquece do teu like, do compartilhamento. Tem um valeu para você destacar um comentário, colaborar conosco. Seja membro também, você nos ajuda. E o coraçãozinho será entregue para todos que comentarem. Nós nos reencontraremos amanhã às 20h30. Namastê.